paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes da Palavra de Deus. Igreja Missão Evangélica da Fé, Rua José Ferraz, número 7, cidade de Araguari. Na voz do teu irmão em Cristo Jesus, pastor José Nunes Siqueira. Neste momento nós queremos ler a Palavra de Deus, deixar o cabeçalho da leitura de Jeremias 18, o vaso do oleiro, as impotências do povo de Deus. Pode acompanhar essa leitura e nós já vamos começar a entrar pela mensagem sagrada de nosso Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por tudo, por essa tarde maravilhosa, para todos os ouvintes que estamos nos ouvindo, a tua palavra santa e sagrada, que possa alcançar a transformação, a reciclagem, o renovamento do Espírito do Senhor, naquelas vidas que fracassou, está fraco na fé, mas nessa tarde, através dessa linda mensagem, possa alcançar o conforto de Deus na tua vida, o revestimento da armadura em Cristo Jesus e a fortaleza de Deus na tua vida, e que seja abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar para todos os ouvintes nesta tarde que essa mensagem ela fala de uma transformação. A Bíblia diz que nós somos chamados para andar em novidade de vida. E nessa novidade de vida, quando nós somos chamados, nós passamos por um aprendizado do Senhor nosso Deus soberano que estás ao céu. Passando anos, meses, nós alcançamos a maturidade em Cristo Jesus, mas ainda estamos na experiência de nosso Deus. Às vezes possa acontecer na vida da membresia da igreja, na vida do obreiro, do missionário, na vida do pastor, bispo, não importa a posição que a pessoa esteja, todo cuidado nós precisamos ter, observar a liderança de Cristo na nossa vida dentro do chamado para andar em novidade de vida e para despovoar o inferno e povoar o reino do céu. Nós estamos enfrentando um inimigo que para nós ele é forte, mas para Cristo ele já foi vencido. E nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus, para que possais vencer a astuta cilada do diabo de cada dia. Lendo esta leitura, nós vimos passagens de obreiros de Deus que pregou para multidões de pessoas. Eu estava vendo uma apresentação de um obreiro, tantas almas que ele ganhou para o Senhor Jesus Cristo, divulgado pela televisão, pela internet, e admirado em todas as áreas. E nós queremos deixar também, aproveitando essa mensagem do oleiro, que nós foi colocado na mão do oleiro quando nós foi chamado, e que acontece nós ser colocado na mão do oleiro muitas vezes na nossa vida, do nosso aprendizado, às vezes por descuido ou por zelo, nós descuidamos um pouquinho e nós viemos cair em contradição. A Bíblia diz que o caído é do homem e o levantar é de Deus. O homem às vezes possa cair por 6, 7 vezes. Se ele queira se levantar, Deus está na tua frente para se erguer pelas mãos e fazer dele um vaso novo. Aqui nos fala de Jeremias, que desceu ao oleiro, estava fazendo o vaso. E quando Deus está transformando a nossa vida no aprendizado do Senhor Jesus Cristo, às vezes nós passamos por áreas assim. O vaso é feito de barro, mas depois que está tudo bem feitinho, o que acontece? Não pode colocar nada dentro dele ainda, porque não está o vaso preparado.
tem que levar ele no fogo, levar ele na água. É aquilo que nós passamos em nossa vida, no nosso aprendizado de obreiros, de membros, para aqueles que queiram entrar no reino dos céus. E depois que ele sair do fogo, aí que ele seja aprovado por tempo, com os anos, com os meses, na vida de altos e baixos da nossa vida. Às vezes nós passamos provas, perseguição, tristeza, angústia, afligimento na alma, seja a ponto de nós querer desesperar. Como disse o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quase me desanimei no Evangelho, mas se eu morrer, para mim hoje é ganho. E assim disse a palavra de Deus. Por essa entrevista desse obreiro que há muitos anos atrás eu presenciei a vida dele, quantas almas ele ganhou para o Senhor Salvador Jesus Cristo, e por poucos minutos sequer ele veio fracassar. Foi mais tristeza do que alegria no seu fracasso, mas eu creio que ele voltou à mão do oleiro. E nele voltar para a mão do oleiro, ele recebeu uma reforma, recebeu uma reciclagem muito bom. Quando nós caímos, às vezes tropeçamos, reconhecemos as nossas falhas, nossos pecados, as iniquidades. Às vezes nós trouxe, às vezes até escândalo em frente às casas de orações, que muitos crentes às vezes ainda não têm a tolerância com aqueles que caem, com aqueles que fracassam. E nós devemos ter paciência com aqueles que caem, com aqueles que fracassou, porque às vezes também chega um dia que nós podemos tropeçar. A Bíblia diz que todo homem está sujeito a tropeçar. Paulo disse, se alguém não tropeçar, o tal varão é perfeito, mas todos nós tropeçamos. Se nós tropeçamos, nós temos Jesus para segurar sobre ele. Mas essa mensagem desta tarde, eu quero deixar uma pequena ilustração de uma cidade muito antiga, que ela tinha ali naquela cidade uma catedral. E nessa catedral ela tinha uns vitral muito brilhante, lindo. E acontece que todos os povos das cidades pequenas vinham para visitar aquela catedral, para ver aquele lindo vitral que brilhava longe como ouro. Mas um dia, fala a ilustração, que veio uma tempestade naquela cidade. E aquela catedral veio a receber uma tempestade do vento que assoprava forte, e veio afastar as janelas e veio a quebrar todo aqueles vitral. O vitral foi para baixo, para o chão, e foi quebrado. Quero deixar para todos os ouvintes da palavra de Deus que nós foi chamado para que a patrola passasse por cima de nós, e Deus nos ergue, tudo quebra osso, junto o couro, mas Deus nos ergue novamente e nos coloca de pé. E às vezes na nossa luta, da nossa família, os filhos, com a igreja, em todas as áreas da nossa vida, nossa perseguição, nós encontramos tempestade que vem às vezes arruinar a nossa situação. Mas sabemos de uma coisa, que quando acontece, sabemos que por perto está aquele que é o dono da reciclagem, é o dono do renovo, é a força suprema vinda do céu. O marujo coloca a sua âncora do navio ao fundo para segurar quando chega. E nós colocamos a nossa âncora no reino de Deus, onde está Deus. Por qualquer coisa, nós alcancemos o refúgio. Então disse a palavra do Senhor, que veio a quebrar todos os vidros dessa catedral. A beleza daquela catedral veio abaixo. Quantas vezes nós vimos obreiros de Deus, missionários, pastores, que já brilhou muito conforme mais do que esse vitral dessa catedral. Todos os povos vinham ver você pregar. Todos os povos vinham, contemplavam, ver as suas orações que você orava, e o povo era curado. E agora chegou um ponto que a tempestade veio ao seu encontro e você caiu. Mas sabemos de uma coisa, quando nós caímos, lembramos que Jesus
está por perto de nós. Se nós queremos se levantar, lembra que Cristo é o nosso bom pastor, é o refrigério da nossa vida. A palavra fala que essa catedral foi quebrada e ali perdeu todo o brilho. Eles pegaram aquele vitral, todos os pedacinhos, e colocaram numa caixa muito grande e colocaram na despensa. Às vezes acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã, na minha vida, que eu já passei por áreas muito difíceis, que quando nós estamos no ágio, que nós estamos lá em cima, pregando, orando, curando o povo, expulsando o demônio, fazendo visita nas cadeias, nos hospitais, nós somos bem-sucedidos, é iluminado uma luz, parece que nunca se apaga. Mas no dia que acontecer um acidente na nossa vida, nós vamos ver aqueles que estão por perto de nós ou aqueles que não estão por perto de nós. Sabemos aquele que está mais perto de nós é o Senhor Jesus Cristo. Foi colocado na caixa todos os pedaços. Você é colocado no canto da igreja, a porta da igreja. Às vezes não é mais aquele irmão que chega e senta no primeiro banco da frente. Agora senta ao fundo, fazer lá fora, e às vezes não é bem visto. Mas ainda existe a membresia da Igreja Imaculada de Cristo, um povo que quando nós chegamos a tropeçar, ou a tempestade vem nos assolar, tem milhares e milhares de gente orando em nosso favor. Não esqueceu, não está olhando pelo nosso acidente, está olhando que aconteceu um acidente e agora nós fracassamos, mas que tem gente em volta de nós nos ajudando, mas muitos criticam, zombam, vem a escarnecer da pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos tratar os doentes mais bem tratados do que aqueles que estão sadios. O sadio não precisa do remédio, mas o doente sim. E eu creio na palavra do Senhor. E ali apareceu um homem e falou sobre aquele vitral que tinha sido quebrado, onde estava. Ele fez uma procuração. Assim é o Senhor Jesus Cristo, fazendo uma procuração na vida daqueles que caíram, na vida daqueles que fracassaram. Jesus está fazendo a procuração porque Ele quer fazer uma reciclagem, uma reforma na minha vida, na tua vida, aonde nós estivermos. E eles entregaram aqueles pedaços de vitral para aquele homem, e aquele homem saiu e foi embora. Passado o tempo, o homem voltou e convidou todos os povos daquela cidade, de que pertencia àquela catedral, porque ele tinha feito uma reforma naquele vitral. E fala que ele colocou aquele vitral e colocou uma cortina na frente, e para puxar a corda e abrindo a cortina devagarzinho. E ali encheu todo aquele povoado, aquela pracinha em frente àquela catedral, e o povo ficou esperando para ver o que poderia ter acontecido com os pedaços daquele vitral, o que poderia ter acontecido com os pedaços nossos, as migalhas que Satanás quis fazer, despedaçar nós, para que nunca mais nós terá força de receber uma reciclagem, uma reforma de Jesus. Mas Jesus está bem pertinho de nós. E a Bíblia diz que o oleiro lá, o vaso se quebrou, mas ele estava na mão do oleiro, que é o nosso Deus, e houve a reforma. E quando ele puxou a corda, que a cortina foi se abrindo, o povo contemplou aquele vitral que muitas vezes brilhou ali naquela catedral e foi quebrado em migalha, mas agora recebeu a reforma da mão de um artista todo especial, né? Como a nossa vida, chamado Jesus Cristo na minha vida e na tua. E diz que o vitral estava mais lindo do que quando foi colocado a primeira vez. Não importa a tua situação, aonde você estiver, meu irmão, eu estou pedindo ao Senhor que Deus vai te renovar, Deus vai te erguer, vai fazer uma reciclagem na tua vida, e que o Espírito do Senhor
venha te levantar na graça do Senhor mais do que quando você era, que pregava para a multidão de pessoas. E hoje você foi renovado na graça de Deus. Recebeu a reforma do Espírito de Deus na tua vida. Não importe que alguém fala, que critica, que você escandalizou, que você se afastou, que você pecou. O único que possa perdoar pecado não é a membresia da igreja, não é o ministério, é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele ainda é advogado bem presente na minha vida e na sua. Não importa o tamanho do teu pecado que você cometeu, o importante é que o caído é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia diz 6 vezes, na 7ª vez, Deus te ergue com as suas mãos santas e poderosas. Olhamos para Davi, cometeu aquele grande pecado, mas foi segundo o coração do Senhor. E esse obreiro, a qual eu vi essa entrevista e eu vi a reforma de Deus na tua vida, voltando novamente para o ministério, com a idade já mais avançada, mas estava reformado por nosso Deus, que esse oleiro, aonde nós descemos cada dia nas tuas mãos, que é a mão de nosso Deus, soberano Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus Cristo, Príncipe da paz, milhares e milhares de vidas, Pai da eternidade, Senhor, que agora está fracassado, que foi levantado e erguido no teu poder, na santidade do teu amor. Em nome de Cristo, meu Deus, que abençoa a todos que estão me ouvindo, que receba a cura, que receba a libertação, receba a paz na tua casa, dentro do vosso lar. Seja revestido com a armadura do céu, seja bem sucedido mais do que a primeira vez, e a segunda vez agora você vem reformado novamente na graça de Cristo Jesus, que vive eternamente para sempre. Amém.